O Grêmio encara nesta noite a equipe do Botafogo, e o jogo é importante, afinal de contas os desfalques tomam conta, e a possibilidade de subir na tabela de classificação está no ar. A gente vai falar sobre uma decepção para o jogo das 7h30, além de outros aspectos, também no campo político, expectativas de Marcelo Marques, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas, porque esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir, sempre com responsabilidade. Lembra que é um site proibido para menor de idade e sempre tem que ter juízo na hora de dar o teu palpite. O Grêmio encara às 7h30 da noite o Botafogo, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, é uma possibilidade do Grêmio avançar na tabela de classificação, mas a verdade é que o Botafogo é o favorito lá na KTO, tá? O Botafogo tem maiores probabilidades de vitória, o Botafogo tem uma odd de 2.48 contra uma odd de 2.90 do Grêmio, empate 3.15. E eu tô muito curioso em relação à escalação do Grêmio. E a gente vai colocar aqui algumas informações, o provável time, e você vai perceber o motivo pelo qual eu tô palpitando no empate, tá? Eu tô indo no empate e eu acho que esse empate é um jogo até de segurança para o Grêmio, né? Devido aos desfalques, devido à qualidade do Botafogo, não sei, eu tô com um cutuco de um empate contra o Botafogo, contra os cariocas, e eu não acho um mau resultado não, tá? Brinca, se diverte com juízo, responsabilidade em primeiro lugar, KTO, para maiores de idade. Gente, eu quero falar com vocês sobre o duelo contra o Botafogo. O Grêmio teve que trabalhar nos últimos dias apenas na base da conversa. O Grenal foi agora, no domingo. O Mano não conseguiu fazer nenhum treinamento técnico, tático no campo de atividades lá do CT. Isso faz com que automaticamente haja um prejuízo na formação de um time que vai precisar passar por modificações. Carlos Vinícius, por exemplo, está fora do jogo. O Grêmio emitiu um comunicado confirmando um edema muscular na coxa do atleta. Ele vai parar por alguns jogos. De acordo com a nota, ele vai ser avaliado semanalmente, o que dá a entender, esse termo semanalmente, que ele já está fora do duelo do final de semana contra o Vitória, né? Então é um jogador que pelo menos 2 jogos ficará afastado. Há uma perspectiva de 4 ou 5 partidas. De qualquer maneira, não é uma lesão tão grave quanto o Mano chegou a acreditar lá no estádio Beira-Rio depois que conversou com o Carlos Vinícius. Contra o Botafogo ainda, o Cuéllar também não deve atuar. O Cuéllar é uma preservação, ele está sentindo um desgaste físico, o Grêmio teme pela situação física do Cuéllar, demorou para conseguir recuperar esse jogador, então certamente o Mano vai retirá-lo depois das reclamações ouvidas nos treinamentos. Tem uma outra notícia de departamento médico que é bem triste, na verdade, que é referente ao João Pedro. Ele foi diagnosticado com uma trombose na veia subclávia direita após relatar dores no ombro e vai precisar passar por um procedimento, um cateterismo para retirada do trombo, o que significa dizer que ele vai ter que fazer um tratamento muito detalhado com anticoagulantes, e é um tratamento de longo prazo. Moral da história, tá fora da temporada de 2025. Mais um jogador que fica fora da temporada de 2025 no elenco gremista. Problemão aí pro técnico Mano Menezes, né? Recentemente perdeu o Bright White também até o final da temporada, o Rodrigo Eli foi o primeiro da lista, enfim, alguns jogadores acabaram se despedindo mais cedo do ano de 2025 e isso afeta o planejamento. Moral da história, João Pedro não jogará o restante da temporada, automaticamente não é nem opção para esse jogo contra o Botafogo. Então o provável time do Grêmio tem Thiago Volpi no gol, Marcos Rocha. Eu tô palpitando aqui em Gustavo Martins com Kahneman, tá? Dupla de zagueiros e Marlon. Dodi Noriega, Pavon, Edenilson, William, André Henrique lá na frente. Deu para perceber que eu coloquei o Noriega no setor de volantes, né? Do meio campo. Existe um motivo para isso. O Grêmio deve fazer uma mudança no sistema defensivo, ali no miolo da defesa, principalmente porque não vai contar com o Cuéllar. E o Noriega foi contratado para ser primeiro volante. Sem o Cuéllar, o raciocínio que eu estou fazendo, sem Cuéllar e sem Arthur, né? Sem os dois volantes titulares, sem o Cuéllar e sem o Arthur, o Dodi entra naturalmente no time e faltaria ainda um primeiro volante. O Noriega foi contratado para isso, o Gustavo Martins está ok, está à disposição.
entra como zagueiro. Então é por isso que eu estou imaginando esse provável time. Você concorda com a minha ideia? É uma ideia baseada no histórico, em informações que a gente colhe aqui e ali, mas é muito em cima de uma tendência e de um discurso que foi montado algumas semanas atrás. Deixa aqui nos comentários aquele time que você acredita que vai encarar o Botafogo. Lembrando que o Mano Menezes não estará na beira do gramado, o Mano definiu o time, evidentemente, no treinamento, mas ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Thiago Kozlowski será o seu substituto como treinador. Lembrando que o Sidney Lobo, que é o braço direito do Mano, também está expulso, suspenso por conta da expulsão no Clássico Grenal. O Grenal deu uma moral muito grande pro vestiário, tá todo mundo animado, o Grêmio quer aproveitar isso contra o Botafogo, só que tem um problema, tá? Isso não está se refletindo nas arquibancadas. A previsão de público é de 22 mil torcedores para o jogo desta noite. E é difícil fazer uma leitura do motivo disso. Estamos falando de um jogo bom contra o Botafogo, 7h30 da noite. Pelo menos 30, 35 mil eram aguardados. Mas 22 mil é um público muito baixo. E há uma leitura, que é óbvia, que é o momento político do Grêmio, a desistência do Marcelo Marques, tudo isso que acabou sendo gerado. Né, existe uma instabilidade, uma incerteza sobre o futuro do Grêmio. Mas é apenas uma leitura, não tem como a gente saber. O fato é que o Grêmio terá um dos menores públicos da temporada no Campeonato Brasileiro nesta noite, caso essa previsão da Arena venha a se confirmar. Eu citei o Marcelo Marques e eu vou colocar aqui uma ideia que tem rolado no bastidor do Grêmio, e isso ainda não foi concretizado, mas que deve ser discutido com o próprio Marcelo, tá? Existe uma ideia da chapa que era do Marcelo Marques e hoje é do Antônio Dutra Júnior, ir até o Marcelo para convidá-lo para fazer parte do conselho de gestão. Aí ele seria um vice-presidente, ele não seria o presidente. E a ideia é ter um empresário, essa figura icônica, esse cara que ajuda o Grêmio, né? Não como presidente, mas como um membro ali político, um conselheiro íntimo do presidente que seria eleito, né? E que seria aqui dentro deste caso, dentro desta chapa, o Antônio Dutra Júnior. Mas o Marcelo Marques não deve aceitar, ele já deixou muito claro que quer uma distância das questões políticas, que quer curtir a família, que quer curtir o seu trabalho, né, que quer ser apenas um torcedor. Então, por mais que essa é uma ideia que esteja rolando por aí, dificilmente o Marcelo Marques se dobraria a este conceito. Lembro também que há informação de que a chapa que era do Marcelo Marques tem como objetivo convidar o Celso Rigo à presidência, mas o Celso já deixou muito claro que não vai. Então, tudo caminha para ser o Antônio Dutra Júnior, tá? Vamos ver como é que vai ser aí os próximos dias da vida política do Grêmio, mas o que interessa é que tem jogo nesta noite contra o Botafogo, e jogo importante, a gente vai estar lá acompanhando tudo de perto. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.